Olá, queridos. Hoje eu quero falar sobre o rio Eufrates. Você tem nos acompanhado nessa série? Nós estamos falando sobre o Éden, o jardim, as árvores, o rio que sai do Éden e que dentro do jardim se divide em 4 braços. Nós já comentamos sobre o rio Pison, o rio Gion e o rio Tigres. E agora nós vamos comentar sobre o 4º rio. Isso é Gênesis capítulo 2 e o versículo 14, que fala sobre o rio Tigre, e o 4º rio, que é o rio Eufrates. Queridos, o rio Pison, eu lhe disse que ele rodeia toda a terra de Ávila, onde há tesouros. E naquele vídeo nós comentamos que esse rio representa os nossos filhos, que ele rodeia a nossa casa, os nossos filhos. E que dentro da vida dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, tem 3 tesouros. E ele diz que você precisa do Espírito Santo para descobrir, para se revelar esses tesouros. Nós comentamos sobre o rio Gion, que rodeia toda a terra de Cush, que representa miséria e trevas. E que o rio Gion representa a graça de Deus sobre as nossas vidas. E que este rio, a atuação do Espírito Santo, evita que a miséria e que as trevas prevaleçam na nossa casa, mas que sim se deve prevalecer a luz e as bênçãos de Deus mediante o rio Gion. O rio Tigre, nós comentamos que esse rio não rodeia, ele vai direto à terra da Síria, que representa inimigos, um inimigo sanguinário, um inimigo violento, que não se deve rodear, que não se deve passar a mão, mas que sim devemos confrontar. Para de rio que representa atitude, posicionamento. Libertação é uma questão de atitude. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inimigos não se rodeia, se confronta. O erro não se passa a mão, o erro se corrige. Não se deixa para amanhã o que deve ser feito hoje ou agora. Mas enfim, o 4º rio representa o rio Eufrates. Queridos, sobre este rio, nós temos poucas informações aqui no capítulo 2 do Gênesis e até mesmo em toda a Bíblia. É um rio que geograficamente tem sua importância, não só lá no Éden, mas em toda a nação de Israel, na vida de todo o povo de Deus. Mas veja bem, nós temos uma informação muito importante lá no livro de Apocalipse, lá no versículo 14, capítulo 9 e o versículo 14 do Apocalipse, onde fala que o 6º anjo que toca a trombeta, esse anjo foi ordenado a ele a soltar os 4 demônios que estavam presos exatamente junto ao rio Eufrates. Mas se você me perguntar, pastor, qual que é a representação deste rio aí no Éden, para com a vida de Adão, de Eva, para com a sua vida familiar naquele período? Querido, esse rio representa limites. E eu quero que você entenda bem. Deus coloca lá dentro do jardim coisas boas para com Adão, como as árvores agradáveis à vista, agradável ao paladar, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca lá então o rio que se divide em 4 cabeceiras, como já comentamos. O Pison, que tem toda uma função, que tem toda uma representação, que rodeia as riquezas, os tesouros. Nós temos o Gion, que evita, que mantém limites, ou seja, que não deixa com que a miséria, as trevas, venha para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Nós temos o rio Tigre, que exatamente não rodeia, mas ele confronta o inimigo. E aqui nós temos o Eufrates, que representa limite. Veja bem, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, tem muitas coisas boas. Nós temos liberdade, nós podemos fazer muitas e muitas escolhas. Nós podemos fazer tomadas de decisões. Mas vejam bem, Deus diz para nós, olha, dentro de uma casa tem que ter limites. Queridos, vejam bem, maridos e mulheres, quando não tem limites, cometem tantos erros. Salomão diz uma coisa muito importante no livro de Provérbios, que o homem que não sabe se conter, o homem que não tem domínio próprio, o homem que não sabe se controlar, tanto o homem como a mulher,
são comparados a uma cidade que não tem muros, que não tem proteção, que não tem limites. Queridos, é muito importante quando o homem sabe se controlar. O Tiago diz que o varão perfeito é aquele que controla a língua. Quem tem domínio sobre a língua é um varão perfeito. Não é porque você está dentro de um casamento que você vai fazer o que quer, que você vai tratar a mulher ou o homem, o esposo, a esposa, como quer. Não, querido, tem um limite. É muito importante quando o casal sabe se respeitar. Vejam bem, queridos, dentro de um casamento, as pessoas precisam saber se respeitar. Tem pessoas que desfazem da história do outro, das origens do outro, da árvore genealógica do outro, da família do outro, da individualidade do outro. Queridos, preste atenção. Nós temos que ter muitos cuidados em saber lidar, saber respeitar uns aos outros. Tem casais que dentro daquilo que é a comunicação se maltratam, não respeitam um ao outro. Querido, tenha limite dentro da sua casa, limite com os seus filhos. Tem casais que os filhos, menores de idade, crianças, fazem o que quer, veem o que quer naquilo que são os aparelhos de celular, nos computadores, que não tem um limite de horário. Tem criança que os pais entregam o celular e a criança passa horas e horas navegando na internet. Por isso que nós presenciamos nos meios de comunicação tantos absurdos praticados pelos filhos. Adolescentes se mutilando, adolescentes depressivos, crianças depressivas, que os pais não sabem a origem, a fonte, por que eles estão assim. Muitas das vezes, pais, são levados pela internet por pessoas que não têm Deus na vida. Queridos, põe limites. Tem crianças que entram madrugadas sem limites. Criança que os pais não põem limites. Querido, assim te diz o Senhor no dia de hoje. Entenda que na sua casa tem bênção de Deus, tem rios, tem riquezas, tem bênção, mas também deve haver limites. Saber até onde se deve ir, saber até onde vai o meu direito, onde começam os meus deveres, as minhas responsabilidades. Querido, entenda isso. Saiba pôr limite na sua vida, na sua casa, na sua alimentação, na sua educação, nas suas escolhas. Tudo na vida tem que haver limite. No trânsito tem limite de velocidade, na medicina tem limite de atuação dos profissionais. Em tudo na vida tem que haver limite. Querido, posso orar por você? Pai, este homem que não sabe se conduzir, esta mulher que tem errado, que não sabe respeitar os limites, sejam os limites das palavras, os limites do dinheiro, o limite das festas, os limites das diversões, o limite da comunicação, o limite na vida dos filhos. Deus, que esse homem saiba até onde se deve ir, até onde se é saudável, onde se deve parar. Tudo que não há limite, Pai, causa problema, há sofrimento, há dor, há tantas coisas ruins, mas onde se sabe ter limite é tão importante. Assim, Pai, que esse homem possa desfrutar de tudo isso que nós temos comentado aqui sobre o Éden e sobre as bênçãos de Deus no jardim e na vida de Adão e de Eva, e que todas essas lições esse homem possa saber desfrutar de todas elas. Querido, que Deus te abençoe. Curta aí os nossos vídeos, comente, se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal e repasse isso aos seus amigos. Deus te abençoe.